com a conferência Fé e Reconquista da Autonomia, com o senhor Gelson Luiz Roberto. O senhor Gelson é psicólogo, mestre em psicologia clínica, analista junguiano, fundador do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, atual presidente da Associação Junguiana do Brasil e membro da Associação Internacional de Psicologia Analítica, diretor do Departamento de Saúde Mental da Amercs. Conosco, o senhor Gelson. Bom dia a todos. Então, vamos começar nosso movimento do dia falando um pouquinho sobre a fé e a questão da reconquista da autonomia. Um tema bastante atual e importante diante dessa questão da dependência, que é o nosso tema do Congresso. Então, a gente começa trabalhando um pouquinho a ideia de autonomia, como está ali, foi colocado ali em cima, né? Autonomia vem do grego autos, por si próprio, mas nomos, que é norma ou lei, e significa o poder de dar a si própria a lei. Filosoficamente, conduz o pensamento à ideia de liberdade, da propriedade pela qual o ser humano pretende poder escolher as leis que regem sua conduta. Ou seja, da possibilidade e capacidade de livre decisão dos indivíduos e grupos sobre suas próprias ações na vida. Bem, então, aqui no contexto que a gente está discutindo, autonomia seria a capacidade e as condições concretas, ou seja, objetivas, reais, que permite ao indivíduo tomar livremente decisões que afetam suas vidas e o poder de agir segundo tais decisões, sendo condição para a saúde. Então, se a gente for pensar na questão da dependência, esse é um dos aspectos mais prejudicados em relação à saúde e à condição do indivíduo em dependência. Se a gente for pegar a imagem humana que mais expressa a ideia de um serzinho sem autonomia, a gente tem, então, o bebê como essa condição primeira, né, de um serzinho que está em constituição e ainda não conquistou sua autonomia, porque o bebê não tem ainda uma autonomia física, não tem uma autonomia cognitiva, não tem uma autonomia emocional, psicológica, e tem, então, uma rede de apoio, que é os pais, que vão oferecer elementos e estímulos para poder esse ser se desenvolver e conquistar a sua autonomia no mundo. Então, a gente pode fazer uma comparação do dependente como esse bebê, que foi regredindo e perdendo a sua autonomia. Inclusive, tem algumas teorias psicológicas que referem que a sensação que a droga gera na pessoa dependente é parecida com a sensação do bebê no contato, no prazer que ele tem, nas experiências primeiras de sucção e do contato da pele. Então, a gente vê que é um processo muito regressivo, né? Então, o dependente ele vai perdendo sua autonomia, né? A gente vai vendo que ele vai abandonando os seus afazeres do cotidiano, suas relações pessoais e familiares, focando-se apenas no uso da substância. E aí isso dá uma série de consequências, né? A perda do contato consigo mesmo e todo o impacto que isso gera, tanto socialmente, como afetivamente, como do ponto de vista até de situações de risco que ele se coloca. A gente vai vendo, então, que esse processo da dependência vai evoluindo e, em cada momento, a decisão dele é comprometida pelo uso das drogas. Há uma perda explícita de valores, né? A pessoa começa a ter condutas, muitas vezes, comprometedoras, agressões, roubos,
e assim vai, uma série de atitudes mobilizadas pela necessidade dele buscar usar aquela substância da qual ele está dependente, né? E isso ameaça sua própria vida, tornando um perigo para ele ou para as pessoas em sua volta. Então, a gente vai vendo assim que realmente todo o poder de autonomia que se faz todo um esforço para se conquistar na condição dessa personalidade que vai se construindo ao longo dos anos, desde o bebê até o adulto, se perde com a dependência. E se, de um lado, a dependência gera essa perda de autonomia, de outro lado, existe uma autonomia que vai se constituindo, que é a própria doença. Então, a consciência do indivíduo, o ego, né, a capacidade de discriminar, de valorar, de poder, de igual maneira, construir esse movimento de liberdade através de critérios objetivos e saudáveis vão se perdendo, e a doença começa a tomar conta. Então, é como se um núcleo doente gerado pela droga, pelo uso de substância, ele ganha autonomia. Então, a gente tem a autonomia da doença, que começa a determinar a vida da pessoa, porque a gente sabe o quanto as emoções elas são determinantes do nosso comportamento. Tanto é que o psicólogo Carl Gustav Jung diz: não temos complexo. Os complexos que nos têm, a gente é possuído por essas forças emocionais. Essas forças emocionais, então, elas sobrepõem-se à nossa consciência, à nossa capacidade volitiva, de ter vontade, de se determinar na vida. E esse núcleo, então, doente, começa a ter autonomia em relação à perda da autonomia da consciência. E aí, esse núcleo doente fica superpoderoso, determinando toda a minha vida. E isso, então, é a situação da pessoa que vive na condição de dependente. Ele começa a não ter mais liberdade, a não ter mais critério, a não ter mais condições. E os elementos que ele conquistou na vida, na construção da sua personalidade, porque ele tem daí, diferente do bebê, que não tem autonomia física, cognitiva e psicológica, o dependente tem recursos, né? Mas esses recursos estão comprometidos com a autonomia da doença. Então, ele não tem autonomia própria, mas os recursos que ele tem, quando não afetado, né, porque a gente sabe que as drogas afetam também a parte cognitiva, os aspectos fisiológicos e assim por diante, mas os aspectos que não estão comprometidos, infelizmente, estão sendo usados em favor da dependência. Então, como se fosse um aprisionamento dos recursos que ele tem, nessa perda de autonomia, aonde a doença começa, então, a ser central no processo da vida dele. E aí a gente reconhece, né, uma série de situações que envolvem essa dinâmica da vida do dependente, aonde ele vai se perdendo cada vez mais dele, né? Num processo de esvaziamento de sentido, num processo de perda de vínculos afetivos, de desagregação mental, de estados em situações de risco, de agressão, de violência, e assim por diante. Então, aí a gente tem uma série de situações emocionais, né, onde a tônica principal recai sobre um sentimento de não existência. A gente percebe a questão da baixa autoestima e o sentimento de não pertencimento ao grupo familiar. Então, a gente vê um empobrecimento cada vez maior dos recursos internos e de quanto ele vai se fragmentando num processo onde a sua autoimagem, a sua condição vai sendo desqualificada, vai se perdendo, e onde essa autonomia, então, também vai indo
por uma perda de desconexão e de incapacidade de gerar a si mesmo e a sua própria vida. Então, a droga funciona para o dependente como uma garantia permanente de que ele não será confrontado com o sentimento de abandono e desamparo. Abster-se dela remete ao paciente dependente à sua problemática inicial e ao inevitável confronto com a experiência do vazio. Então, uma das grandes questões dessa perda de autonomia é essa experiência do vazio. Porque se eu não tenho sentido na minha vida, se eu não tenho valores, se eu não tenho afeto que me referenciam, de alguma maneira, a minha autonomia, a minha capacidade de me movimentar está comprometido, porque essa autonomia ela é baseada numa base psicológica que é construída através de referenciais muito essenciais na vida da gente. E se esses referenciais essenciais não dão essa base sólida para se constituir, então, com certeza, eu me perco de mim mesmo e, consequentemente, a minha autonomia vai junto aí, né? Bem, o McKay e Coase, eles trouxeram alguns dados da pesquisa dele e observaram que as famílias de dependentes apresentavam disfunções, principalmente nas áreas envolvidas com expressão de afeto e de estabelecimento de limites e papéis na estrutura familiar. A gente vê, então, que é difícil para o dependente aprender a lidar com seus sentimentos, quando vive num ambiente nas quais as emoções não são expressas, discutidas ou são poucas toleradas. Existe uma frase na alquimia que diz que a natureza adora se expressar. Então, é da natureza da alma, da nossa realidade interna, se expressar. Então, a expressão humana, a expressão do afeto, a expressão do nosso mundo interno, a expressão da nossa originalidade, nossa criatividade é essencial para a nossa saúde. Um ambiente onde não há espaço para expressar o afeto e onde não há também limite e papéis definidos, é um ambiente de confusão, é um ambiente de perda de referência. E isso é muito danoso nessa condição essencial dessa busca de autonomia. Então, se eu não tenho como discriminar, se eu não tenho como referendar, se eu não tenho como expressar elementos essenciais e afetos, e o não me dá referências, que são os limites, e uma estrutura de papéis definidos, a minha condição de se movimentar no mundo fica prejudicada. Então, a minha autonomia aí também está comprometida, né? Então, a gente sabe, também em relação à dependência, que quanto maior o número de fatores de proteção, menor será o consumo de drogas pelos adolescentes. E quanto maior os fatores de risco, ou seja, quanto mais forem potencializados, maior a prevalência do consumo. Por que eu estou trazendo essa questão, né? É óbvio que um ambiente protetor, um ambiente seguro, um ambiente com referências positivas, um ambiente afetivo, um ambiente com papéis definidos, eles vão realmente ser fundamentais para oferecer uma base protetiva que impede o adolescente a ir para esse caminho da dependência. Mas é importante considerar, nas pesquisas que se tem, que, no caso desse estudo do Lorsch e Hughes, que eles fizeram um levantamento entre 13.878 estudantes, onde a importância dada à religião foi o fator de protetor fundamental ao consumo de drogas. Então, isso é uma questão importante. Entre os elementos, entre a rede de proteção, a religião é um dos elementos mais importantes na vida do indivíduo. Então, quanto maior a importância da religião, menor o envolvimento com drogas. Ou seja, a devoção pessoal, expressa essencialmente pelas orações dirigidas a Deus, mostrou-se inversamente associada ao abuso e dependência de drogas psicotrópicas, exceto ao tabaco. Isso não vale para o fumo,
tá? Mas vale para todas as outras drogas. Então, quanto mais a pessoa tem na religião uma referência para a vida dela, onde ela devota, onde ela experiencia, onde ela vivencia a sua fé, menos ela está propícia ao uso de alguma droga psicotrópica. Então, a gente vê o quanto a religiosidade, a espiritualidade e a fé é fundamental na vida do indivíduo para a prevenção da dependência química, né? E, infelizmente, hoje em dia, a gente vê que a religião foi perdendo terreno ou foi também se contaminando por essa imagem de consumo da pós-modernidade, perdendo, né, esse papel protetor, esse papel de oferecer essa base da experiência religiosa e de fé tão importante na construção de uma autonomia e de um fator de proteção para todos os nossos adolescentes. Então, vamos falar um pouquinho de fé. Já que a religiosidade, a fé, é um dos fatores importantes na rede de proteção, ela também tem importância para os dependentes que perderam sua autonomia. Então, é fundamental no trabalho com o dependente, no trabalho de recuperar a autonomia que foi perdida, a questão da fé. Então, a palavra fé vem do latim fides, que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. É uma capacidade de firmeza na posição da pessoa para com a vida, numa relação de confiança. A religiosidade em si já é um exercício de autonomia, já que ela proporciona uma forma pessoal de busca de sentido. Então, a gente vê fé, né, gente? A gente fala tanto em fé, mas é difícil conceituar a fé. Porque crença não é fé. Quando perguntaram para Jung se ele cria em Deus, ele disse, não, eu não creio, eu sei Deus em mim. Então, a fé é muito mais do que uma crença, porque a crença ela é uma experiência de reconhecer uma força maior, uma força transcendente, e querer racionalmente devotar, aceitar, né, essa crença. Mas a vivência da fé é muito mais do que isso, porque é uma experiência de comunhão, uma experiência de entrega. E aí pressupõe vínculo, pressupõe, então, esse processo que a gente envolve aqui, confiança, né? Uma confiança que a gente não sabe de onde vem. A razão ajuda a compreender, mas a experiência da fé não é uma experiência racional, é uma experiência afetiva, de sentimento, de entrega, baseada no quê? Talvez numa experiência que a gente tem dentro de nós, de que esse divino participa da nossa vida e está presente no nosso mundo interno. Então, inconscientemente, a gente sabe Deus, a gente reconhece Deus, a gente tem como filho dele a sua marca, a sua presença dentro de nós. Então, como se essa fé fosse, de igual maneira, a ativação dessa presença, tanto a nível imanente, a nível interno, e do reconhecimento a nível da transcendência. Então, de perceber essa força divina também em todas as coisas, em todas as pessoas, na natureza e assim por diante, né? Então, essa fé que a gente está falando aqui, né, ela é fundamental nesse processo de resgate de autonomia, né? Então, a gente vê, assim, nas experiências dos dependentes, né, em relatos de adolescentes e de adultos que tiveram a experiência da fé como uma condição básica de resgate da autonomia, que a fé em Deus é uma fonte de se obter força e ajuda em meio ao sofrimento e aprisionamento que se encontrava. Então, isso foi uma das questões que foi relatado pelos dependentes. Quando eles conseguiram recuperar a fé em Deus, né, eles encontraram uma força interna, né, que puderam dar um novo
uma nova orientação, um novo caminho e enfrentamento aos sofrimentos que aprisionavam sua vida. E uma ressignificação em relação ao que foi vivido, né? Então, ou seja, a fé preencheu o vazio interior que as drogas tentavam em vão compensar. Porque, de uma maneira, o que acontece com as drogas, né? A droga é esse substituto. E é interessante que o Jung ele foi um inspirador dos alcoólicos anônimos. Porque o fundador ele era alcoolista e tinha um amigo também alcoolista. E esse amigo escreveu para Jung, perguntando se Jung podia tratar o amigo, já que ele teve tantas tentativas de tentar sair da dependência e não conseguia. E Jung falou que era impossível tratar o amigo dele, porque o amigo era americano e Jung ele morava na Europa, né? E Jung explicava na carta, olha, álcool em latim é spiritus, né? Então, contra o espírito, só outro espírito. Então, Jung aí foi genial no insight que ele teve. Então, para poder realmente fazer um processo de cura para o álcool, só uma conversão religiosa, o Jung coloca. Esse amigo recebe a carta do Jung, dá para o seu colega, né? E, então, a partir da carta do Jung, se inspira, e aí forma os 12 passos, né? Que na questão central, está realmente a crença num poder superior. E é o reconhecimento que sozinho ele não vai conseguir sair da dependência. Então, de uma maneira, todo o trabalho que embasou os alcoólicos anônimos e os 12 passos está baseado nesses espíritos, que é a fé e a religiosidade, para combater esse outro espírito, que é o álcool. Então, a gente vê o quanto realmente essa espiritualidade, essa fé, né, ela pode ajudar a recuperar aquele espaço onde as drogas tentaram preencher de maneira impotente, de maneira a realmente, no desespero, tentar achar uma saída, um sentido, e foi ineficaz, né? Quanto mais a compulsão, né, a gente sabe disso, né? A compulsão está ligada a uma experiência básica de sentido de valor, mas se ela é literal, ela não transforma, né? Então, por isso que a gente não consegue transformar. Mas se eu vivi lá aquela compulsão sexual, fui lá e eu vivi aquela experiência, ou a compulsão alimentar, ou a compulsão das drogas, eu vivi ela, por que aquilo não sacia e não transforma? Porque a questão não é concreta, é simbólica. Existe um sentido simbólico que está projetado na compulsão que a gente tem que entender. E a fé vai dar esse sentido. A fé vai poder recuperar e construir essa possibilidade que vai realmente conseguir preencher esse vazio da qual o dependente está assolado. Então, a gente vê que a fé, como vínculo, né, Deus como companheiro amoroso de todas as horas. Então, essa experiência que o dependente tem de contar com a ajuda irrestrita de Deus gera um amparo constante, conforto e bem-estar. Então, a gente pode estabelecer na fé, na experiência da fé, na busca do resgate da autonomia, 4 elementos fundamentais. Primeiro, a fé dá a experiência de proteção, da qual o dependente está isolado, está desconectado. Então, esse fator de proteção que faltou na família, que faltou na própria experiência dele, na medida que ele foi construindo sua história de dependência, a fé, então, vai conseguir estabelecer novamente. Na medida que eu encontro, na minha fé, uma força divina, e Ele me ama, Ele me cuida, né? Eu começo a ter, de novo, recuperar esse sentimento essencial que é alguém cuida por mim, alguém vela por mim. Então, eu começo a recuperar essa rede de proteção que eu perdi. Então, essa é uma questão fundamental em relação à experiência da fé.
Uma outra questão importante também em relação à experiência da fé é que a fé dá valor. E valor de quê? Valor afetivo, gente. Porque afeto é valor psicológico. É o afeto que qualifica a experiência. Então, na medida que eu tenho essa figura positiva, que é Deus, que é um pai amoroso, um pai protetor, eu também começo a estabelecer uma relação amorosa. Né? Eu me sinto amado. Então, a fé também, além de recuperar o sentimento de proteção, ele vai possibilitar o resgate da autoestima. Porque muitas vezes o dependente se sente totalmente desamparado, totalmente desvinculado a qualquer tipo de afeto. Ele mesmo perdeu o afeto por ele mesmo, então a autoestima ali foi corrompida de todas as formas. Então, a experiência da fé vai recuperar a ideia que eu tenho valor. Eu tenho valor como indivíduo. A minha vida não está aí ao acaso. Alguém torce por mim. Alguém espera alguma coisa de mim também. Então, a fé recupera também esse elemento essencial, que é a questão do valor. O terceiro elemento fundamental em relação à fé, ela também é uma experiência de significado, de sentido. Então, a gente tem proteção, valor e sentido. Então, a fé preenche a minha vida num novo significado, ele ressignifica a minha realidade, porque eu começo a ver a vida de uma outra maneira. Antes, a vida não tinha sentido, eu vivia aquele vazio existencial, onde nada importava, não tinha nenhuma referência, nem a minha mãe, nem meu pai, nem meus amigos, nem um projeto de vida que me ajudava a sair desse lugar onde eu me encontrava. Nem a minha própria vida. Né? Tem independentes que entram num processo de autodestruição terrível. Então, a fé ele é também um elemento que vai recuperar um sentido na vida. Né? Na medida que eu vivencio a fé, eu começo a ter um sentido na vida, minha existência começa a encontrar possibilidades novas de significado, eu começo a preencher aquele vazio que é muito comum no dependente, de possibilidades novas, de referências positivas que me dão sentido. E um quarto elemento fundamental na experiência da fé é a ideia do princípio organizador e orientador que a fé nos dá, que é a experiência arquetípica do pai. Porque a imagem do pai no dependente é muito fraca ou ausente. Então, a ideia de limite, o dependente não tem. O dependente é uma pessoa que não consegue lidar com limites. Essa experiência do limite, psicologicamente falando, está ligada à função paterna. E Deus é pai. Então, na experiência da fé, a gente tem também a experiência de uma autoridade, da qual eu começo a me submeter também. Né? Olha que coisa bonita. Né? À medida que um ser maior, e é maior, eu reconheço que ele é maior, então ele tem uma autoridade sobre mim, ele me ama, ele me protege, ele dá um novo sentido à minha vida, mas ele me dá um princípio estruturador, que é esses valores morais, que é esse arquétipo do pai como função organizadora da minha vida. Eu começo a reconhecer o limite como essencial na minha vida, e aí eu começo a construir também um caminho de ver no limite algo que vai recuperar a minha autonomia. Então, esses 4 princípios são fundamentais na experiência do resgate da autonomia. Eu agradeço a todos e tenhamos um bom dia hoje. Obrigado.